Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conecta Campo Podcast. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus, eu sou a ponte que conecta você ao campo através das histórias contadas aqui no canal pelos nossos convidados. Mais uma vez, está aqui comigo ele, João Jaldete. Você tá bom, meu irmão? Tudo bom, Matheus? Boa noite, pessoal. Tudo jóia por aí? Sempre um prazer estar aqui contigo, compartilhando muita coisa aqui, compartilhando com os convidados. Conta sempre com a gente aí, estamos aqui para te ajudar. Tamo junto, meu irmão. E hoje está aqui comigo um amigo que eu conheci na rodada de negócios do Triângulo Mineiro, um rapaz muito bom. No primeiro bate-papo que eu tive com ele, a gente já criou uma conexão. Não era uma rodada de negócios exclusiva do agronegócio, mas ele estava lá, eu também. Então, foi um bate-papo muito legal que eu quis trazer aqui para o canal. Certo? Então, roda a vinheta aí. Boa noite, Watson. Seja bem-vindo aqui, meu irmão. Boa noite, Matheus. Boa noite, João. É um prazer estar aqui. Muito obrigado, antes de mais nada, pelo convite. Muito lisonjeado de estar aqui com vocês aí no Conecta Campo. Tamo junto aí. Isso aí. Tamo junto. Para começar, meu irmão, conta um pouquinho da sua história. Bom, eu sou o beirabense da Gema, nascido ali no Alto Fabrício, em 1960. E eu digo sempre para as pessoas que eu sou um uberabense, mas de Brasil adentro e mundo afora. Eu já morei em vários estados aí da federação, depois que eu me formei. Eu me formei em matemática, fui dar aula na roça. Eu brinco com os meninos que eu fui dar aula na zona, na zona rural. E foi na zona rural que eu me apaixonei pela agronomia. E nessa paixão pela agronomia, eu vi quando um produtor sempre falava, com aquela mão calejada, você planta uma semente e ele te dá tudo isso. E aquilo me impactou muito. E aí, no outro ano, eu já estava no curso de agronomia, dando aula, lecionando. E aí, fui para Goiás, já como engenheiro agrônomo, trabalhei lá em Rio Verde, numa época muito difícil. Depois fui fazer mestrado, doutorado, voltei para Rio Verde novamente. Aí, antes de voltar para Rio Verde, eu trabalhei num projeto que era um projeto de agricultura conservacionista, onde a gente alinhava a produção agrícola com a questão ambiental. E, para quem conheceu aí a Gazeta Mercantil, esse projeto foi vamos dizer assim, foi uma notícia de contracapa, aquela notícia que aparece na última folha, que também é destaque, onde a gente conseguiu uma produtividade excelente. E depois eu falei, rapaz, eu acho que é melhor eu começar, já que eu gosto tanto de solos. Eu fui me atualizar, aí fiz meu doutorado, voltei, estava em Rio Verde, montei a empresa e aí teve uma grande crise. E as crises fazem com que a gente mude, às vezes, de rumo. Eu acho que a gente sempre fala, parece que Deus escreve certo por linhas tortas. E foi aí que eu voltei para quero ensinar as pessoas. E aí entrei no instituto, na época ainda era cedo, lá no Cefet, Rio Verde, fiquei lá 10 anos, fui para a reitoria quando foi lançado os institutos federais. Aí, depois, por questões outras, eu voltei para Uberaba para ficar junto dos meus pais, a família continua toda aqui, eu era a ovelha desgarrada e aí resolvi voltar. E estou aqui, então, muito feliz ali no Instituto Federal do Triângulo Mineiro, no campus Uberaba, lecionando para adolescentes ali de curso técnico, de curso superior, curso de pós-graduação, mestrado. E é isso, a vida faz com que a gente tome vários caminhos. Show de bola. Então, pessoal, você conheceu um pouco aí da história do professor e o nosso bate-papo hoje é basicamente sobre isso. A gente vai falar um pouquinho do impacto do ensino na agricultura, no agronegócio, de forma direta e indireta. Então, vai ser um bate-papo muito legal. Depois a gente também vai falar de um projeto muito bacana do professor, que ele já nos apresentou. Eu gostaria que você apresentasse para a nossa audiência também. Inclusive, está em busca de investidor aí para dar o próximo passo, certo, professor?
Com certeza. Então é isso. Meu irmão, me conta como é que é hoje, que a gente fala muito, eu e o João, com os convidados que vêm aqui, com as outras pessoas de fora também, sobre as gerações, o impacto dessas gerações na população, no agronegócio e no mundo. O que você já consegue perceber, você que já deu aula aí, mais de 20 anos, né, meu irmão? Mais de 30. Mais de 30 anos. O que você vê a mudança de era nos alunos de forma direta, que, querendo ou não, serão o futuro, né, meu irmão, do profissional aí. O que você viu lá atrás, o que você viu no meio do caminho, o que você vê agora? Bom, quando eu comecei a lecionar, né, gente, nós tínhamos o ponto de referência de alunos era a nossa biblioteca. Então, você sempre fazia todas as questões de trabalhos, estudante. Então, o estudante ele saía da sala de aula, tinha as aulas de campo, como ainda tem, mas ele iria para a biblioteca. Então, ele ia estudar, pegar livro aqui, e a gente... E era engraçado, né? Porque, na verdade, você tinha aqueles livros que já estavam um pouco defasados. Mas, enfim, mas aí nós tínhamos ali, e hoje ainda temos também, assinaturas de periódicos, de pesquisa, porque o Instituto Federal... Né, que vem aí, aqui em Uberaba, por exemplo, que ele veio do Colégio Agrícola, né, que veio aí depois Cefet Uberaba, de Cefet Uberaba transformou-se em Instituto Federal Campus Rio Verde. Desculpa, Campus Uberaba. E aí o que acontece? Hoje, então naquela geração que as pessoas elas teriam que ir atrás, né, as informações não estavam perto delas. Então uma coisa que acontecia era, eu, por exemplo, sempre fui um professor, e isso me ajudou muito, ter trabalhado na iniciativa privada, ter participado de trabalhos no campo, eu sempre digo que me fez um professor diferente. Porque eu não era só ligado às questões ali propedêuticas, é assim que funciona, mas eu tinha a minha experiência de campo. Então eu sempre levei isso para a sala de aula. Então os alunos, aí começou-se a mudar. Então nós começamos a ter essa inserção tecnológica dentro da nossa sala de aula. Então, hoje, eu sempre costumo dizer, nós, professores, não somos donos do conhecimento. Hoje, o professor, ele é muito mais um norteador, pega na mão ali, mas não é para poder, você vai ter que escrever ou ensinar, não é assim. Eu preciso de pegar para o meu estudante e focar, porque as informações que ele recebe são muitas. Então, ele mudou muito. Então, o que acontece? O nosso estudante, muitas das vezes, hoje, ele tem aquela mania de ler a manchete e ele acha que com a manchete que está escrito ali, ele já pode discutir várias coisas. Eu costumo dizer, bem engraçado, né? Lógico, que tem muitas pessoas que leem um livro, mas eles pegam um livro, por exemplo, hoje nem livro mais tem. Hoje você vai pela internet, PDF... Você baixa o livro, beleza. ChatGPT. Eu vou chegar nele ainda. Eu vou chegar nele. Aí o que acontece? O aluno, às vezes, fala assim, a gente sempre fala, né? Ele lê a orelha do livro e quer discutir a obra com o autor. Então, isso é muito complicado. É muito complicado. Então, o que acontece? É sério. E eu sempre falo isso para os meus alunos. Gente, a leitura é importante. Quem não lê não consegue escrever. Então, uma coisa que eu tenho percebido é que os nossos alunos estão lendo muito pouco. E eles acham que leem apenas o suficiente. E quem não lê, mal escreve. Quem mal escreve, mal fala. Mal fala. Então, isso aí já foi detectado que os nossos alunos hoje, eles têm um vocabulário menor raso de que 30 anos atrás. Justamente por isso. Aí vem a inteligência artificial. É ChatGPT, é Gemini e por aí outros. Então, eu não mais, hoje, como professor, e vou te dizer, eu ensino a mexer com a inteligência artificial. Sabe por quê? Porque ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta. Então, mas ela tem um problema. Se você não pergunta direito, ou seja, se você não escreve direito a pergunta sobre o assunto que você quer, o ChatGPT, o Gemini, vai te responder de acordo com o que você perguntou. E essa pergunta, e o aluno que muitas das vezes não consegue discernir, interpretar o texto, está complicado. Então, por exemplo, eu fiz isso. Falei, vocês vão fazer ensinei eles a mexerem com a inteligência artificial, eu ensino, né?
Desde o dia que o ChatGPT entrou no ar, eu estou aprendendo até hoje, né? E aí eu pedi para eles uns assuntos, e eles vieram. Maravilha. Então agora vocês vão apresentar. Rapaz. Saiu cada bucha. E aí é que é o complicado. E aí você realmente acredita nisso? Né? O que você está lendo? Não, mas foi o ChatGPT que está lá, mandou escrito. Eu falei, o que você perguntou para ele? Como é que foi a pergunta? Percebe? Então eu penso, e voltando à pergunta inicial, né, depois desse preâmbulo, é o seguinte: nós teremos problemas, muitos problemas, para o futuro desses alunos, principalmente quando eles adentrarem ao mercado de trabalho. Já estamos tendo. Né? E é isso. Eu lembro, tenho colegas que estão trabalhando em outras empresas e falou comigo, professor, é cada um. Eu estou recebendo alunos aqui que, às vezes, eles estão querendo aprender a vender, mas não sabem nada ou pouco da técnica. Aquilo que a gente estava comentando no Não início. sabe o básico necessário, né? Não sabe. Então, às vezes nós temos pessoas que vão fazer aí um cálculo de adubação, tem a nossa regrinha de 3, né? Às vezes ela é inversa. Tem um engenheiro agrônomo meu aí que eu chego e vejo ele fazendo regrinha de 3. Eu falei, pode parar. Vamos fazer equaçãozinha de 2 variáveis, vamos calcular de jeitinho bonitinho. Você é engenheiro agrônomo, eu não sou. Então, faz do jeitinho bonitinho aí. Deixa a regra de 3 do lado. É verdade. E sabe o que mais me acontece, gente, assim... A gente está num bate-papo, então a gente vai atropelando. Sim, né? relaxa. Aqui é para ficar à vontade, não tem roteiro. Tá? Não tem, né? E é muito importante o que eu vou dizer agora. Por exemplo, eu sou tutor da Zootec Júnior, lá do Instituto Federal, que é uma empresa júnior, né? Que os alunos prestam serviços que são tutorados por nós professores. Nós pegamos uma empresa aí e tal, ela trouxe para mim ela me disse que era um portfólio, que era, aqui está o retrato da análise de solo da nossa empresa, lá da área que a gente quer mexer. Estou olhando aquilo. Rapaz, eu nunca vi assim um negócio tão bonito, sabe? Para cada... Aí tinha a área toda bonitinha, e aí estava colorido, que essa área está assim, que essa área está assado. E tinha outras questões em branco. Eu falei, tá, mas por que aqui está em branco? Eles não sabiam responder. Quem recebeu o documento? Ué, mas... Tá, não tem informação. E essa informação é importante. Por que essa informação não está aqui? E lá na frente, você vê, olha, vai precisar tanto de calcário, vai precisar tanto de adubo. Eu falei, rapaz, olha, eu gostaria de fazer novas análises. Eu gostaria da gente... E eu preciso disso, disso e disso. Ou seja, eu precisava de outros parâmetros, porque a gente tem problema, gente. Solos... as pessoas falam, né, e aí dizem, bom, solos, aí a gente entra aí, a inteligência artificial ou a agricultura de precisão. Rapaz, solos, agricultura de precisão, na hora que ele pega o solo, camadas e horizonte e tudo mais, a agricultura de precisão não tem como funcionar numa situação de solos extremamente heterogêneos, que é o que mais nós temos. Manchas e manchas e manchas de solos arenosos, argilosos, turfosos, não é? Cascalho, pedra, sim. Enfim. A gente estava comentando, eu falei, e essa área? Que essa área é um pouco acinzentada. Eu falei, quer dizer que vocês estão correndo risco jurídico aqui. A menina falou assim, como assim? Eu falei, isso aqui é área de várzea. Isso aqui é uma área que você tinha que afastar. E está preservando. E está preservando. Entendeu? Então, a nossa geração, essa geração, a minha geração, por exemplo, lá da universidade, a gente ia para a biblioteca, a gente sentava, fazia grupo de estudo. De hoje, de tanto ler? Era. Não, a gente estudava junto mesmo, aquele negócio, olha, vamos, quem gosta, quem está com dificuldade, o fulano é bom nisso, então vamos juntar eles. E outra, como a nossa linguagem era muito parecida, então a gente conseguia ir muito fundo, né? Eu tinha um amigo que na época do doutorado, ele vinha de uma outra área, mas ele resolveu fazer uma disciplina conosco lá. E era justamente a disciplina do meu orientador. Eu falava, cara, o cara é seu orientador, você não pode fazer feio. Então as pessoas se colavam, mas eu acho que a matemática, por ter sido formado, né, por ser formado em matemática, ela me ajudou muito. Então eu tinha muita facilidade
principalmente visão, né, tridimensional. E aí a gente estudava junto e era gostoso, cara. E hoje você cria laços de amizade que perduram até hoje. A gente liga querendo saber do aniversário, como é que tá, sabe? E isso não é só a questão estudo, mas é essa questão de amizade, essa questão de vínculo, né? E que hoje as pessoas estão precisando muito de networking. Sim. E a internet está afastando todo mundo. Desculpa, eu às vezes falo demais. Não, mas é isso que a gente Sou professor, gente. É isso que a gente tranquilo, quer, mas fica isso aí é tranquilo. verdade. Foi um dos motivos da gente, eu e mais 2 amigos que você conheceu, a gente startar aquele programa de network presencial. Porque Sim. realmente a internet afasta as pessoas. Ela é muito boa para Como ferramenta. informação, Sim. mas ela afasta as pessoas. Ela afasta pessoas dentro de casa. Sim. Sim. Dentro de casa. Você vê menino trancado dentro do quarto, mexendo no celular. E, graças a Deus, lá em casa, não. Lá em casa, minha filha, quando eu vejo que minha filha já tá sem o celular, assim, minha filha, vamos brincar ali um pouquinho, nós dois? Eu jogo ela pra cima, eu taco na parede e faço rolo. Que aí ela destrava. Sabe por quê? Porque todo mundo pensa, a maioria dos pais, agora já indo lá na infância, né? Uhum. Na infância dos jovens adultos, na infância dessas crianças, os jovens pais como eu, João, eles acreditam que criança quer o digital. Mas não é não. Não é. Eles preferem muito mais a sua atenção jogando pedra na parede do que o joguinho 3D lá, o Lucas Neto da vida, que eles têm 1000 vezes mais. Sim. Eu te falo isso por experiência própria. Eu já peguei a Sofia, às vezes cansado, minha filha, de 7 anos, assistindo um vídeo lá, eu falo assim, nossa, essa menina tá tendo um telefone, eu vou lá brincar com ela um pouquinho. Só que eu tô muito cansado. Aí eu brinco 10 minutos e faço, pronto, minha filha, pode ir lá assistir seu desenho. Não, eu quero brincar. É sério. Tá vendo? É isso aí. Mas assim, Matheus, a nossa geração ainda é uma das últimas gerações que foram criadas nesse ambiente, né? Não tinha a facilidade de acesso ao conteúdo que existe hoje, né? Era um negócio de brincar na rua mesmo, brincar com os amigos na rua, fazer brincadeira, correr, pular muro, subir em árvore, né? Então, assim, hoje nós não pegamos isso tanto mais para os nossos filhos. Então, não tem nem como cobrar muito, porque a geração que foi vendido para nós ano passado? Vocês têm que batalhar, vocês têm que crescer, vocês têm que estudar, vocês têm que batalhar na vida, vocês têm que conquistar muita coisa, vocês têm que fazer a diferença. Sim. E o que dá para a geração de hoje é o seguinte: calma, respira, vai no seu tempo, Faz um vídeo no TikTok, vive a sua vida, aproveita o momento, não se preocupa que as coisas vão acontecer. É verdade. Então, assim, são momentos diferentes, né? A humanidade está num momento diferente, então tudo isso impacta no relacionamento das pessoas. Né? O João falou assim, eu não vejo mais menina jogar bet na rua, hein? Não tem. Não tem mais. Não tem brincar de polícia e ladrão, não tem mais nada disso. Pique-esconde de noite. Nada disso. Não tem, cara. A criatividade, inclusive a criatividade, até para questões de relacionamento, as pessoas não sabem quando elas estão, principalmente os jovens, quando eles vão se relacionar, eles não sabem nem o que conversar. Não sabem. Fica todo mundo com a cabeça todo mundo baixa. Com a cabeça baixa. Você vai no restaurante e eu às vezes fico olhando e o pessoal o casal tá sentado numa mesa e tá no telefone. Caramba, deixa o telefone em casa e vai só conversar. se aproxima na hora de tirar o selfie. Justamente. Né? Ele já posta e faz um hashtag ali. Esse é o nosso problema. Exatamente. Essa nossa geração, principalmente do estudante, ela é complicada. Por exemplo, uso de celular em sala de aula. Eu já penso, vocês vão deixar tudo no silencioso. Né? Porque eu nunca tive celular dentro da minha sala de aula. Então, por exemplo, porque a mãe às vezes quer ligar, não tem problema. Mas eu quero ele no silencioso. Na nossa época nem levar, não podia, né, João? Pois é, agora hoje... eu nem tinha. Hoje, por exemplo, eu não sei se vocês viram que na Suécia, ali, na Finlândia, o que o pessoal está fazendo? Os alunos levam, mas eles são obrigados a deixar o celular. Enquanto em aula, eles estão deixando o celular e voltando a ler livros. Coisa que eles nunca tinham visto. Eu vejo isso até pela minha sobrinha. Né? Eu não tenho filhos, tenho vários sobrinhos hoje, mas enfim. Eu dava, por exemplo, uma revista para minha sobrinha, quando ela era pequena, ela ficava passando o dedo na revista para ver se a imagem mexia. Sério? Sério? E foi aí que eu falei, gente... Mudança de era. Né? A gente fala que, de acordo hoje com
a questão Charles Darwin, né, sempre fala, de acordo, a gente vai tendo mutações. Uhum. Então, se você hoje, né, daqui a um certo tempo, o pessoal fala que a gente vai ter alguns problemas aí com relação à visão, com relação a... Porque é a própria mutação, né, genética. Você não precisa daquilo, ele desliga o gene. Exato. É bem isso. Hoje, por exemplo, a gente fala, tá na academia, aquela coisa toda, então volta lá no jejum intermitente, que funciona e tal, tal. Mas por que funciona? Porque antigamente, para comer, tinha que caçar primeiro. Sim. Então você não levantava e comia. Você levantava e ia caçar. Trazia a caça e aí você comia. Então, por exemplo, hoje a gente encontra comida toda no supermercado. O que eu às vezes faço? Eu sou uma pessoa, o meu hobby é cozinhar. Então, às vezes, eu gosto de fazer as coisas e eu chamo a minha sobrinha. Vamos fazer isso? Porque ela acha que o bolo vem pronto, né? E aí não é isso. Então, a gente aprende. É lógico que eu não deixo ela fazer, mas eu ensino. Eu posso fazer isso? Pode. Então, é uma fase em que ela tem que saber que para um bolo eu tenho que fazer a receita. Aí eu ensino matemática para ela, né? Aí eu vou ensinando matemática e está aqui. Agora, vamos bater o bolo, pôr o bolo no forno, esperar, e aí vamos esfriar e depois comer. Então, tem um tempo, e esse tempo que a gente faz, essa, vamos dizer assim, essa convivência, essa interação é muito boa para a criança. Os pais estão perdendo seus filhos. Gente, vocês não queiram saber, quando voltou-se as aulas presenciais, depois da pós-pandemia, pós-pandemia, foi uma complicação muito grande. Eu tinha dentro da sala de aula, então as pessoas, parecia que elas tinham tanto medo de se reunir de novo, que tinha pessoas que entravam vamos dizer assim, tinham pânico, sabe? Ou então elas tinham crises de ansiedade. Eu, às vezes, tinha que tirar aluno de sala de aula, levar para frente e falar, vamos respirar comigo. Respira junto comigo. Por quê? A crise de ansiedade, ela parece um vírus. Alguém começa a ter, parece que a sala inteira, se você deixar ali, o mundo era de gente, na sala vai ter a mesma crise. É incrível. Aí eu saía de sala de aula, respira, tinha gente que começava a chorar, e aí, Mateus e João, uma coisa extremamente importante. As crianças, os adolescentes ficaram em casa. Mas dentro de casa, eles também não ficaram juntos. Não. E aí, quando vieram para a escola, nós tínhamos ali vários adolescentes, porque eu trato com adolescentes, né, que tinham vários problemas. Vários problemas. E aí é aquela questão da gente chegar e acolher, né? Fazer com que o aluno se sinta acolhido, chegar para o aluno e ver quais são os problemas, quer conversar. Eu estive no Canadá fazendo um estágio de 3 meses. E lá no Canadá, a escola é similar ao Instituto Federal aqui, para mim chama de college lá, que é diferente da universidade. E aí o que acontece? Lá, os professores, eles são tutores de alunos, mas não é tutor de estudo, não. É tutor de conversar, é tutor de saber como é que o aluno está, como é que está o desenvolvimento deles e, principalmente, o psicossocial. Então, lá no Canadá é muito importante. E eu trouxe isso para mim, essa aula de aula. Então, às vezes, eu converso com o aluno. Então, tem aluno que chega, professor, eu posso conversar com você? Por favor. Né? Então, eu converso com o aluno, eu tenho uma ideia assim, eu tenho uma ideia assada. Por exemplo, eu tive uma aluna, e eu achei muito importante, que ela chegou para mim e falou, olha, eu já estou com 18 anos, eu acho que eu preciso de assumir o controle da minha vida, eu não quero mais depender dos meus pais. O que o senhor acha de eu trabalhar e estudar? Olha, fantástico. A única coisa que você vai precisar é ter disciplina. Você saber que na hora estou no trabalho e ter aí hora de descansar, ter lazer. E aí dei para ela. Está muito feliz, muito bem. Recebo notícias dela. Então, tem muitos alunos que continuam, né? A gente estão aí no mundo e viraram amigos. E esse, por exemplo, lá que está lá em Chapadão do Céu, é uma pessoa que teve um problema sério dentro da instituição. Porque ele tinha uns problemas. E uma vez estava escrevendo, foi lá na diretoria para poder desistir do curso. Aquilo que eu falo, cara, parece que é Deus. Não vou falar que é outra coisa. Eu cheguei na hora e falei, o que você está fazendo? Eu estou decidindo. Falei, não vai não. Me dá esse papel aqui.
Peguei o papel e falei, você vai continuar. Levei ele para casa, porque ele estava muito... Mas não é uma coisa que a gente deva fazer, né? Mas porque nós lá não temos ambulância, é longe, né, gente? O Instituto, o Campus Uberaba é longe, mas de repente eu falei, eu vou te levar para casa, você não pode ficar do jeito que você está aqui. Levei ele para casa, o pai dele trabalhava lá em Conceição das Alagoas, é impossível, a mãe não dirigia. Levei ele para casa, deixei ele em casa, no apartamento. E aí, ele continuou, no dia da formatura dele, no dia da formatura, eu entreguei o papel, falei, está aqui o seu papel, da sua desistência, e agora olha onde você está. E o mais importante, gente, e é por isso que eu falo do acolhimento, é que esse rapaz hoje, ele está à frente de uma equipe, numa produtora de semente, ele tem 200, ele controla hoje, ele é, vamos dizer assim, chefe de 200 pessoas. Percebe isso? Então, faz diferença, isso acontece várias. Ano passado eu com essa cara, né, que eu tenho de bravo, as pessoas, eu já falo que as pessoas não me compram, eu fui paraninfo dos meninos do ensino técnico. Então, assim, me deixou muito feliz, porque, na verdade, você faz a diferença. Uma vez que você acolhe o aluno, e esses alunos estão precisando de acolhimento. Porque se ele é acolhido na escola, né, e a gente consegue modificar, eles serão melhores pessoas para poder tratar com os nossos, né, com os nossos pecuaristas, com os nossos agricultores, eles vão ser aí, porque o agronegócio é um mundo, gente. É um mundo. E apesar da questão ambiental, por exemplo, eu também dou aula na questão ambiental, o pessoal fala tanto mal do agronegócio, né? E eu já mostrei para eles que o agronegócio é o que mais... E eu tenho fotos, tem uma foto que eu mostro, uma área que eu fui todo, né, organizei tudo, tem uma foto bem interessante que eu mostro a diferença da floresta e uma máquina. O pessoal, isso é montagem. Não, não é. Não é montagem. Isso é real. Fazendo lá os terraços, conservando água, conservando o solo, sabe? Fazendo a coisa direito, colocando a estrada onde deveria ser, né? Fazendo a nutrição, às vezes você encontra lá na propriedade, vamos repartir a propriedade em glebas, beleza. Mas aí vamos fazer adubação por média. Então para que você separou? Né? Porque fica mais fácil? Não. A questão é produtividade, a questão é empenho, a questão é você. Então, isso é uma coisa que eu ensino para aluno. Eu não posso ensinar diferente. Então, nesse projeto, e não era um projeto que a gente chamava de parcelinha, não. As áreas que a gente mostrava para o produtor a diferença eram área de 60 hectares. Então, a gente sempre falava assim, nessa área aqui você toca do jeito que você achar que deve. Essa área aqui a gente vai tocar do jeito que a gente acha que é certo. E aí que eu estava falando para você, João, aquela hora, que eu digo que o grande sucesso do projeto se deveu aos nossos técnicos agropecuários que estavam no campo monitorando planta daninha, monitorando chuva, monitorando. A gente fez uns negócios bem bacanas lá, sabe? Então eles estavam lá, anotavam, chegavam para o produtor, a gente sentava junto, está aqui. O produtor vai aplicar veneno. Não, nós não vamos aplicar. Não precisa. Eles estão lá fazendo toda a situação, não. Ainda dá, a praga não está do jeito que deveria estar, ela ainda... Né? Sabe? Então, essa é a questão importante. Né? E aí, essa importância dessa conexão de nós, escola, com o campo é muito importante. Então, o aluno ele precisa de entender. E a gente sabe que muitos deles não vão nem seguir a profissão. Não vão seguir. Mas tem muitos que chegam lá no Instituto Federal no primeiro ano. Não sei, tal. Quando chega no terceiro e fala, professor, vou fazer vestibular para agronomia. Ou vou para o vestibular para veterinária, ou para zootecnia, para engenharia agrícola, engenharia florestal. Isso faz com que a gente se sinta muito feliz. Com certeza. A sensação de dever cumprido, né? Sim. Eu falo muito sobre isso também. Essa semana mesmo, acho que foi semana passada, eu dei uma palestra sobre empreendedorismo para adolescente. Estava na Escola Técnica do Boulevard,
Boulevard? Eu sempre confundo o nome, acho que é isso mesmo. Boulevard? Acho que é, esse é o nome da escola. Aí depois eu fui lá falar com o Max, o Serjão, o famoso Serjão. Ele formou lá no IFTM, de agronomia. Um grandão. Ele era o professor, hoje ele está de professor lá, do ensino técnico de agricultura. Agricultura? Ele explicou lá, é técnico agrícola com o técnico de zootecnia. Uma coisa. Aí a gente tinha os dois lá, depois a gente juntou. Eu não sabia. Então é um que tem os dois juntos lá. Aí falou, Matheus, muito legal, assim. Aí eu conversei com os alunos, falei, o que vocês acharam da palestra e tal? Que a gente falou sobre os 3 elementos principais da vida, né? O que você gosta de fazer, com aquilo que você sabe fazer e com aquilo que o mundo precisa. Sim. Você acha o que você quer, o que você vai fazer, o seu propósito você acha, assim. Sim. Aí ele falou assim, alguns alunos falaram assim, eu me descobri que eu estou aqui fazendo técnico agrícola, mas o que eu queria mesmo era fazer educação física. E você me mostrou que eu tenho que fazer o que eu gosto com aquilo que eu sei e não aquilo que me mandam fazer. Porque querendo ou não, tem alguns pais que obrigam o adolescente a fazer um curso técnico. E eu rebati sobre isso. Eu não falei que o pai está errado, não. Falei, cara, vou te contar a minha história. Lá atrás, o meu pai falou para mim fazer um curso técnico de agricultura, do mesmo jeito que você está fazendo. E eu não fiz. Parei no meio do caminho. Fiz até metade e parei. Eu não acabei de fazer. Porque eu tinha certeza absoluta que eu não ia usar isso para nada. Falei para ela. Porque eu tinha certeza absoluta que eu faria alguma coisa com publicidade, propaganda, e não ia mexer com agricultura. Eu sou da roça, nascido e criado. Falei, não vou fazer. E não fiz. Depois de anos, eu com 30 anos, eu me descobri numa empresa, dentro do agronegócio. Sou publicitário, sou administrador de empresa, e hoje eu estou à frente do marketing de uma empresa do agronegócio. Aí eu falei para ela assim, imagina se eu tenho no meu currículo o técnico agrícola. Eu seria um líder de marketing diferente de todos, porque nenhum deles tem. E eu também não. Então você acha que você não vai usar, mas pode ser que você use sim. É como eu falei, por exemplo, quando eu fiz meu curso, quando eu fui aprovado no vestibular de matemática, você é doido, vai ser professor. Mas era minha paixão, cara. Era minha paixão. E eu sempre fui, eu lembro que, sabe aqueles testes vocacionais? Uma vez conversando com um professor lá na escola primária, em Belo Horizonte, eu estudava lá, no Colégio Tiradentes. Não, você vai ser professor. Você tem todo jeito de ser professor. E aquilo ficou na minha cabeça. E aí fiz o vestibular para matemática, logo fui lá para a zona, né, na zona rural. E eu adoro essa coisa. E eu fui lá para a zona rural, cara. E eu vou dizer uma coisa. O dia que a Kombi foi aqui em Cruzeiro dos Peixotos, em Uberlândia, década de 80, quando a Kombi virou a esquina que eu vi a escola, aquele mundaréu de cavalo na porta da escola, e quando eu adentrei a escola, vamos dizer, era um público que eu nunca pensava em conhecer. E, gente, a escola, para aqueles meninos ali na década de 80, era o ponto. Porque ali as meninas se vestiam para poder, como se fosse uma festa. No primeiro dia, quando eu voltei para casa, eu voltei mudo na Kombi. Eu vou dizer que eu tive uma crise existencial, literalmente. Porque quando eu fui dormir, a questão foi tão complicada, que aquilo vinha na minha cabeça e não consegui dormir, sabe? Então é muito importante ter essa, sabe? E foi aí que eu falei, não, estou no lugar certo, comecei a lecionar, aí fui para agronomia e hoje eu estou ali dentro da escola, eu estou ali dentro, e quando você fala da realização, quando eu estou ali na sala de aula, rapaz, eu me realizo ali dentro. Sabe por quê? Porque eu sou responsável pela escolarização, e eu gosto muito de usar esse termo, escolarização, porque quem educa é pai.
Eu estou ali para escolarizar, para fazer com que esse aluno possa aprender, né? O estudante, eu também não gosto muito da palavra aluno, eu tenho ali o estudante e eu sempre falo, tinha um professor antigo de matemática, que eu me esqueço o nome dele, já falecido, e ele sempre fala, o estudante em sala de aula é um estudante passivo. E o estudante, você aprender, você tem que ser um estudante ativo. Então, o dia que eu falo isso com os meus alunos, vocês estão aqui, vocês aprenderam hoje. Todas as disciplinas que vocês tiveram hoje, vocês têm que, num momento, rever todas, e tem que ser hoje, não dorme não. Porque o cérebro, quando você é um estudante ativo, você revê as matérias, né, eu falo para as pessoas, para os meninos, vão copiando aí, às vezes você tem de repente aparece uma ideia nova, escreve no caderno o que você pensou quando eu falei sobre algo. Isso pode fazer muita diferença na sua vida no futuro. E estude hoje, depois você dorme. Por quê? Porque aí você vai sedimentar o conhecimento que você absorveu passivamente lá na sala de aula. E é isso que eu tenho dito para todas as minhas turmas, desde o ensino integrado, técnico, que é o ensino médio, né? O ensino técnico integrado, que equivale ao ensino médio, e graduação e pós-graduação. Não adianta. Não adianta. Então, é justamente esse ponto que a gente tem dito, porque esses estudantes serão os futuros profissionais. Com certeza. E só será bom profissional, e o mercado é que decide, o pessoal não gosta muito que eu falo sobre isso, mas é o mercado que decide quem ele emprega ou não emprega. Quem ele vai absorver, quem vai expelir. Lógico, gente. Uma empresa, eu não lembro, uma empresa, a Exame, muitos anos atrás, fez uma pesquisa ali no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, perguntando para as pessoas para que as empresas existiam. E sabe qual foi a grande resposta? Para dar emprego. Nada mais errado. As empresas, elas geram lucro. Ela tem que gerar lucro porque ela gera imposto, e é do imposto que o Estado recolhe, e é do imposto que o Estado recolhe é que ele faz o que ele precisa de fazer. Então, a empresa precisa de ter lucro. E aí vem aquela questão do empreendedor. Empreender é fácil? Não, não é fácil. A pessoa tira dinheiro do próprio bolso e investe. E é lógico que ela quer o retorno daquilo. E com aquele retorno, quando ela emprega várias pessoas, eu lembro, inclusive, o dia, agora nessa questão aí dessa tragédia lá no Rio Grande do Sul, quantas pessoas perderam tudo? Perderam seus empregos, perderam seus negócios, né? E vão ter que recomeçar. E, ao mesmo tempo, quando eu tenho um empresário que às vezes está lá e diz, eu não vou demitir. Vou abraçar. Agora, ele vai abraçar, mas ele vai abraçar quem? Ele precisa das pessoas comprometidas. E é isso que eu ensino dentro de sala de aula. A gente estava falando sobre... A primeira coisa que eu chego em sala de aula, a primeira aula para todos os cursos, todos, independente são sobre valores. Quais são os seus valores? Eles nem sabem, muitos nem sabem o que é isso. Não sabem nem o que é esse tal de valor. O que é esse valor? É algo que eu consigo comprar? É. Então, hoje é muito assim. Eu tenho uma pergunta para te fazer, professor. Pois não. Hoje, aqui dentro do podcast Conecta Campo, a gente representa uma empresa. Uhum. Tá? A gente representa uma companhia que é a Fertiminas. Certo. Olhando para esse cenário, né, dificuldade profissional, dificuldade de pessoas engajadas, que consigam aliar, quando olho para o meu mercado aqui, né, tem que ter a questão de relacionamento muito bem aflorado também, senão não faz as coisas, mas tem que ter a questão técnica também, né, pelo menos o básico muito claro, o que fazer, de como conduzir alguma situação. O que nós, como empresa, né, como companhia, né, a gente pode ou até deve fazer, né, para meio que auxiliar essas pessoas. Porque hoje eu sinto muita falta assim, você vê aquela pessoa, ela tem um potencial, mas né, às vezes nem ela, como você bem falou, e sabe o que ela quer. Ela não sabe nem os valores dela ainda, ela não sabe qual que é o propósito que ela tem. Eu acho que hoje muitas pessoas estão perdidas nesse ponto. O que eu quero? Né? Tem tanta gente falando
que precisa fazer tanta coisa, mas tem gente falando que eu não preciso fazer nada, que eu preciso esperar que as coisas vão acontecer, né? E a gente sabe que não é assim. Né? Aí eu fico sempre nessa indagação, o que nós como empresa, como companhia, é o que nós podemos e devemos fazer. Existe um trabalho muito bacana, existiu, em Lavras, quando eu estava lá, era a Escola Superior de Agricultura de Lavras, ainda não era universidade, eu me formei ainda com a antiga ESAL. E a gente conheceu aí a Maná. A Maná, ela tinha um prêmio para Lavras, daqueles alunos que se saíam bem nas disciplinas de solos, né? E ela dava não era só um prêmio, né? Não era só um prêmio, mas ela dava suporte. E eu penso que hoje, uma das coisas que nós precisamos de fazer, eu estou falando, por exemplo, da minha disciplina, eu preciso de trazer a empresa para dentro da minha instituição. Ela precisa de fazer isso. Por quê? Porque a empresa está aqui no mercado, ela também tem, vocês têm uma questão de pesquisa, você sabe o que o produtor quer para amanhã, né? E de repente você tem que pegar a dor dele e falar. E o mais importante é, onde é que a gente pode encontrar esses técnicos que poderão ser os futuros, né, colaboradores da instituição hoje Fertiminas, da companhia? É justamente fazer com que esses valores, missão, elas poderiam ser colocados dentro de uma instituição e falar, olha, estamos aqui, teremos cursos, por exemplo, de capacitação, sabe? Voltado para essa área. Então, nós temos muitos problemas hoje, por exemplo, para a questão de fertilizantes, né? Então, nós temos várias empresas, fazem vários fertilizantes, mas por que, de repente, ela tem aquela gama ou ela tem aquele diferencial? Ela não achou isso, a bel prazer. Não. Ela fez uma pesquisa, ela sabe que o produtor quer. E, às vezes, João, isso ainda não chegou lá para nós. Entenderam isso? Entendi. Então, se a gente faz essa ponte, né, de fazer com que, por exemplo, a gente tenha algo com que você que está aí viajando o Brasil inteiro chegue para os nossos alunos e a gente faça, por exemplo, nós temos ali no nosso instituto, nós temos alguns seminários, nós temos algumas coisas e fazer com que essas empresas cheguem até nós, sabe? Por exemplo, nós temos lá nós não tivemos esse por causa da greve, nós temos lá a Semana do Zootecnista. Mas nós temos também algo que o pessoal da agronomia, os técnicos fazem. Então, é uma semana que tem palestra, que tem oficinas. E muitas das vezes, eu sempre falo, a oficina ela pode ser feita aqui, porque nós temos assim, lá, por exemplo, nós temos como organizar a sala de aula e tudo mais, mas, de repente, fazer com que os alunos venham até aqui. Conhecer a estrutura da empresa, como é que se trabalha, como é que é a estrutura? Uma vez nós conseguimos um projeto, e aí é que eu falo, às vezes eu estou falando algo aqui, se alguma empresa estiver nos ouvindo, entre em contato. Por exemplo, há um tempo atrás, eu trabalhava no Núcleo de Inovação Tecnológica do Instituto Federal. O Núcleo de Inovação Tecnológica, ele é, na verdade, uma vitrine tecnológica. Então, você quer desenvolver uma pesquisa. Ora, eu tenho um laboratório lá no Instituto Federal, eu tenho professores qualificados e eu tenho alunos. Então, a gente faz uma parceria e eu levo isso lá para dentro do Instituto. E a gente faz a parceria. Ah, mas tem a questão da patente. Não. Na hora que dá de usar o laboratório, aquilo que está lá tem todo um protocolo, existe toda aquela questão da confidencialidade, existe tudo isso. Lá não é feito ao bel prazer, né? Então, por exemplo, eu desenvolvi um produto que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco e teve todo um termo de confidencialidade entre nós, porque tem certas coisas que são dados sensíveis que eu não posso. Então, por exemplo, se a empresa aqui está fazendo um produto novo lá dentro do Instituto Federal, não tem problema nenhum. Nenhum. Ela trabalha, inclusive nós temos lá o Centro Embrapi, né, de agroalimentares, e que tem várias parcerias com empresas. É a empresa entrando dentro da instituição. Eu acho que essa é a parte importante. Lá no Canadá, eu vi muito isso. Só para você ter uma ideia, eu visitei um campus do lado do college, que era o Canadore College. Eu fiquei numa cidade chamada North Bay. O dia mais quente naquela época foi menos 12 graus.
Em 35 graus negativos, o pessoal do Canadá não para não, cara. Para não. Não para não. A gente foi trabalhando. E aí lá tem um campus que tem uma área só de inovação, que é uma área também que eu me especializei e fui fazer vamos dizer assim, uma imersão na Alemanha, que foi muito bacana. E aí o que acontece? Aconteceu que lá, por exemplo, a Força Aérea Canadense, ela tem esse campus como desenvolvimento de novos produtos, como aqueles meninos, e sabe onde a maioria dos estudantes são chineses. Chineses vão lá estudar e vão consertar, são os alunos mais os professores que fazem toda a manutenção da Força Aérea Canadense. É um campus específico, extremamente estratégico. Percebem isso? Então, hoje, os institutos federais, né, eles têm essa possibilidade. Nós temos aí vamos dizer assim, uma entrada, nós temos campos em diversas cidades do país, professores muito bons, temos laboratórios que, de repente, com uma ajuda da empresa privada, ela pode fazer com que a gente melhore. Vou te dar um outro exemplo de um projeto que eu fiz. Quando, em 2014, foi a primeira vez que a Embrapi ela soltou um edital para os institutos federais. E nós entramos. E sabe com qual foi a forma que eu... E aí eu tenho... me desculpem, né, mas aí é a questão de você realmente fazer. Eu fiz o projeto. E o projeto era a instalação do polo fértil aqui em Uberaba. Só para você ter uma ideia, o projeto, nós concorremos com 23 institutos federais. Nós ficamos entre os 7. Porque, gente, pensa, polo fértil, né? E aí nós temos o polo fértil. Uberaba tem aqui as indústrias de fertilizantes que para quase todo o país ela está entregando. Então você imagina se essas empresas se comunicam, criam um polo fértil. Eu escrevi o projeto, nós ficamos entre os 7. Nós tivemos aqui no Instituto Federal do Triângulo Mineiro, em 2014, a visita da turma da Embrapi. Nós os recebemos aqui, eles foram visitar as nossas instalações. Sabe por que nós não levamos o projeto? Não levamos o polo na primeira? Porque os nossos laboratórios faltavam ainda uma estrutura boa. E aí eu te pergunto, olha, e hoje a lei da inovação, o que ela faz? Ela faz com que a empresa, com que o Instituto Federal possa fazer com que o laboratório dele seja compartilhável com empresas privadas. Só precisa de ter os elementos, né, burocráticos que tem que existir. Mas hoje não está. Hoje o Ministério da Ciência e Tecnologia, o MEC e também vamos dizer assim, a AGU, né, que é a Advocacia Geral da União, nós temos ali documentos que já estão, bem dizer, prontos para que a gente possa fazer essa parceria. Então, aí eu fico imaginando, esse projeto é um projeto que nunca me saiu da cabeça. E quem sabe aqui está sendo a oportunidade de eu falar sobre ele, para de repente a gente fazer uma reunião envolvendo as empresas e a gente criar o polo fértil. Nós temos aí o Parque Tecnológico. Sim. Por que de repente não cria o polo fértil, né? Que seja com a Embrapi, mas que ele possa ser instalado lá no Parque Tecnológico? Imagina o tanto de ganho que as empresas, né, com relação a isso. É isso. Eu acho que esse é o papel da empresa. E aí é que está. A universidade, a instituição pública de ensino, ela não pode ficar desvinculada do mercado. É isso que eu penso. Show de bola. Professor, a Fertiminas eu costumo dizer que ela é uma empresa de tecnologia. Basicamente, eu não chego na ponta diretamente, mas chego indiretamente na ponta em grande parte do agronegócio brasileiro. Tá? Como que a gente chega lá? Tá? Basicamente, a gente desenvolve, tá, tecnologias de aumento de performance dos fertilizantes já existentes. Tá? Nós desenvolvemos tecnologias que melhoram a condição física e o manuseio desses fertilizantes. Ou seja, nós não queremos melhorar a vida do produtor rural. Simplesmente isso baseado em tecnologias. E a gente vai desde tecnologias que com um simples revestimento a gente está pensando em reações de solução do solo para fertilizantes fosfatados, né? No caso do enxofre, né, associado a algumas outras tecnologias para fazer um controle de liberação desse nitrogênio da ureia, né, reduzir perdas por volatilização,
né, levar um enxofre micropartícula para o sistema, enfim. N tecnologias que a gente tem aí no nosso portfólio que colabora, né, e que o propósito disso, na verdade, é sempre trazer mais produtividade sem reinventar a roda. Sim. Sem o cara precisar mudar manejo, sem ele precisar mudar de máquina lá na fazenda, se ele precisar comprar uma máquina nova, comprar um produto que ele nunca viu na vida. Pelo contrário, ele vai comprar tudo que ele está acostumado a comprar, porém vai ter uma tecnologia embarcada nisso. E eu gostei muito da ideia desse polo fértil, né? Aí minha pergunta fica aqui, né? Como, né, funciona, né, o propósito, a ideia desse polo fértil, né? E o que empresas como a Fertiminas, por exemplo, podem colaborar para esse processo? Então, João, a ideia do Polo Fértil, ela surgiu naquela questão da inovação da Embrapi. E o que acontece? Hoje, a gente sabe que a inovação ela depende de comportamento. Para se inovar, eu preciso não mudar o comportamento, mas eu preciso de inserir na empresa, no nosso produtor, essa questão de, gente, tem tecnologia. E, na verdade, você falou uma coisa importante. Nós precisamos de melhorar a performance desses produtos que o produtor usa, porque ele é que entrega depois o resultado da produtividade dele. E eu sempre costumo dizer, só para você ter uma ideia, eu vou só linkar uma coisa aqui que parece besta, né? Mas ninguém que está no vermelho pensa no verde, concorda comigo? Ou seja, então eu não tenho um produtor que esteja com problemas lá de recebimento pensando em meio ambiente. Por quê? Porque se eu tenho um produto, como você falou, que ele tem ali, eu vou pegar aquele produto, aquele fertilizante, ele tem uma forma de dissolução diferente e a questão de fazer com que as plantas se alimentem dele, ou seja, eu não vou aplicar um adubo, um fertilizante, que de repente numa chuva torrencial ele de repente não consegue ficar e ele é lavado onde as raízes não chegam. Quer dizer, eu preciso de melhorar essa performance. Deu uma chuva, o produtor não tem que preocupar, porque o fertilizante que ele recebeu está encapsulado, está de uma forma e que não vai ter problema. Aí é que entra a questão da inovação aberta. A inovação aberta ela é algo onde muitos trabalham para vários objetivos, mas que ajudam uns aos outros. E a inovação é essa. Quando a gente fala de Steve Jobs, né? Steve Jobs ele não criou, ele fala assim, cara, ele criou, sim, ele criou, mas ele simplesmente pegou várias coisas que já existiam e deu um formato diferente. Então, se hoje eu tenho um polo fértil aqui em Uberaba, onde eu pego as empresas, onde eu tenho essas empresas que queiram se adentrar, desenvolver novas tecnologias, é através do polo fértil, é através de conversa, é através das pessoas. E o mercado é muito amplo. Ontem eu estava ouvindo uma pessoa falar, por exemplo, de potássio. Nós temos problemas com potássio, mas nós temos jazida de potássio. Agora, a gente sabe que potássio, se você aplica, dependendo do solo, der uma chuva torrencial, e você simplesmente aplica ele como um KCl, você sabe que ele vai percolar o solo, ele vai embora. A ureia é a mesma coisa, a ureia ainda tem um problema. Se você aplica ela de uma forma em que o tempo está muito quente e não tem água, você vai perder para a atmosfera. O produto é dinheiro que está saindo do bolso do produtor. Então, o polo fértil é isso. É você fazer a inovação aberta, é você checar para todas essas empresas que possam se reunir dentro de um bem comum. Né? E o mais importante, quando eu tenho inovação aberta, eu tenho mais acesso ao mercado, porque eu tenho tecnologias diferentes. Eu tenho com que as pessoas elas não se chamem mais como concorrentes, sim parceiros. Eu acho que essa é a ideia. Isso está acontecendo no mundo inteiro, gente. Esse negócio que você falou aí é muito interessante, que você mencionou Steve Jobs, que ele não fez nada novo, ele pegou uma coisa que já existia e transformou ela, né? Pegou uma ideia da Nokia, uma ideia da Motorola, juntou tudo com a equipe dele e fez o iPhone. A minha primeira aula de química da minha vida, o professor, na sala, ele escreveu uma frase no quadro e falou assim, essa frase vai levar vocês para o resto da sua vida. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E é exatamente isso, na natureza mesmo, em tudo. Sim. Quando a gente fala de inovação, na verdade, o que é inovação na nossa cabeça? É um negócio novo, inédito. Mas na verdade que não existe. Não é isso. Algo que não existe. Não é isso. Não. Inovação é você pegar algo que já existe, transformar ele em algo melhor, ou algo diferente, algo com potencial mais... Né, João? Sim, que é basicamente o que a Fertiminas faz, né, João? Assim, nada possibilita também de você criar o novo, né? Mas muitas das vezes criar o novo, você
tem muita dificuldade, porque você tem que mudar a percepção de pessoas, você tem que mudar o manejo que a pessoa trabalha, né? Tem que mudar, enfim, uma infinidade de coisas. Então é um processo mais longo. Traz resultado? Traz. Mas aquele resultado a curto prazo, que realmente faz a diferença, que mexe na vida das pessoas, que faz produzir mais, ele realmente não é difícil. Né? Não tem que reinventar a roda. Né? Por isso que eu falo que todas as tecnologias da Fertiminas não tem reinvenção de roda. Não tem. São conceitos que existem, que a gente estabilizou esses conceitos e leva para o mercado fertilizante. Está aqui a inovação, meu amigo. Pode usar. Isso. Né? Na verdade, eu sempre costumo dizer, João, Matheus, que a inovação ela agrega valor. Se a inovação não agregar valor, é uma invenção. Eu sempre digo isso. Eu inventei algo aqui. Tá, eu quero saber o seguinte, qual o valor que ele agrega? Porque se ele não agregar valor lá para o produtor, para a empresa, esquece, isso não é inovação. Não. Então, quando a gente fala, tudo que é novo inova, mentira. Não é. Porque se não agrega valor, não vai inovar. Então, por isso mesmo que esse conceito de inovação aberta, ele é muito importante. Porque, às vezes, e nós temos, gente, só para vocês terem uma ideia, né? O pessoal às vezes fala, nós temos aí essas questões de informações sensíveis. Por que que as empresas hoje, eu que estava no NIT, e um dia numa reunião da Rede Mineira de Inovação, lá em Diamantina, eu estava voltando do Canadá. O Canadá, ele é muito avesso à patente. Não é que ele é avesso à patente, não. Deixa eu explicar isso direitinho, porque depois o pessoal fala sobre isso. Mas, por exemplo, a gente estava falando aqui de um determinado adubo que tinha uma patente. Essa patente é sua só por 10 anos. Uma vez que essa patente acaba, todo mundo tem o direito de usar. Agora, se você faz dela um segredo industrial, meu caro, acabou. Acabou. Você está à frente do mercado porque esse produto é seu, ele agrega mais valor e é isso. Então, hoje, por exemplo, eu sempre falo para as empresas dentro da inovação aberta, você tem um produto. Se você quiser compartilhar ele daqui a 10 anos, você faz patente dele. Se você não quiser compartilhar, você faz hoje o que a gente chama de proteção industrial. No caso da Coca-Cola. Hoje, por exemplo, você tem os ingredientes da Coca-Cola lá, você olha o rótulo dela, está lá os ingredientes. Sim. Por que ninguém faz igual? Porque não sabe qual é a mistura. Exatamente. Entenderam isso? Então, eu sempre digo isso. Inovar é criar valor. Então, você tem que criar valor para toda a cadeia. Então, quando eu faço uma inovação aberta dentro de um polo fértil, eu crio valor para a empresa, eu crio valor para a pesquisa, eu crio valor para o país, e eu crio valor principalmente para o rapaz lá da fonte, lá da ponta, que vai consumir toda essa... Que é quem paga tudo dessa conta, que é quem mantém tudo Sim. isso, que é quem a gente tem que ter atenção. É lógico. Então, por isso mesmo que a questão da inovação, e ela está vindo de vento em popa. Uhum. Aproveitando essa questão da inovação que você falou, eu queria que você comentasse um pouquinho com o João, que ele ainda não conhece, eu não tive tempo de falar com ele, sobre o produto que você está fazendo, a ração do seu... Tá. Então, isso aí para mim é um caso de sucesso. E esse processo, eu vou te contar da seguinte forma. Eu tenho uma disciplina que eu leciono, que é elaboração e gestão de projetos. E as pessoas acham que isso é bicho de 7 cabeças, não é. E aí eu coloco para eles o seguinte, nós vamos fazer um projeto, então vocês vão tentar ver qual é a dor que existe no mercado, vamos trazer aqui para dentro e fazer um projeto. E aí a gente divide a turma, aleatoriamente, porque eu quebro com as panelinhas, e esses meninos têm que trabalhar juntos. E aí, de repente, surge uma ideia e a gente vai trabalhando essa ideia. Então, a gente tem a fase da ideação. E nessa ideação, depois eu transformo isso. Qual vai ser a ideia? E aí surgiu 2 ideias interessantes, e aí surgiu um edital. Antes surgiu um edital. O edital foi do Inova Lactos, que é um edital da FAPEMIG, que ele agrega ideias para melhorar a questão do leite em Minas. Então ele pega a cadeia inteira. Inclusive fertilizantes, tudo. E aí, rapaz, falei com o pessoal, gente, tá o edital aberto. Vamos dividir agora a turma só em 2 para a gente poder escrever no edital. Surgiram 2 ideias. Surgiu uma ideia de dados zootécnicos, que foi uma startup, que foi os alunos, né? AgroEleven, né? E a outra que era
que a ideia foi a produção de proteína alternativa que já existe, que é a Proteus, né, que é proteína em grego, que é a produção de proteína para nutrição animal baseado nas larvas da mosca soldado negro. E nós fomos atrás de buscar essa questão. Tá, e aí, vamos inscrever para o edital? Vamos inscrever para o edital. As duas startups, né, que a gente chama de startups, na verdade, eram só ideias, foram aprovadas na primeira fase. Na segunda fase, aí nessa primeira fase nós tivemos mentorias, muita de coisa, a gente teve que melhorar o nosso produto e passar para a segunda fase. Passamos pela segunda fase. Não, a AgroEleve não foi para a segunda, nós fomos. A Proteus foi. E aí nós fomos agraciados com R$25 mil para poder tocar o projeto. Ou seja, então nós começamos a fazer todo o processo ali dentro do Instituto Federal, no campus, tivemos a ajuda ali do diretor, tinha lá um local que já era usado para um projeto, fomos lá para o projeto, tivemos toda o aporte ali, né, do campus, do diretor, das pessoas, e foi muito bacana. E fizemos lá, com esse dinheiro da FAPEMIG, criamos um mini laboratório, então, para poder criar essas larvas. Pegamos a alimentação do próprio instituto, ali do restaurante, e aí nós seguimos uma portaria, porque uma coisa importante de se dizer é que para produzir essa proteína alternativa de larvas de mosca de soldado negro, o Brasil tem uma legislação, e é uma legislação do MAPA, do Ministério da Agricultura e Pecuária, né, e Abastecimento. Pegamos essa coisa e fomos criar essas moscas, para ver se dá certo. Enfrentamos algumas coisas, e o que acontece? Nós conseguimos criar, conseguimos produzir a farinha, e aí fomos para o laboratório. O que essa farinha nos oferece? O que ela tem de bom? Então, nós conseguimos os dados dessa farinha. A única coisa que eu vou dizer aqui é que ela tem alto teor proteico, ela tem alto teor de óleo, né, de extrato etéreo, que a gente chama, ou seja, ela pode ser feita na ração e, de repente, essa ração ela pode ter uma capacidade maior de conversão, tem alta palatabilidade, e o mais importante, é uma coisa que uma aluna do Instituto, professor, por que você não faz análise de peróxido? Fizemos. É indetectável, ou seja, quando você detecta peróxido, você sabe que esse produto tem boa durabilidade. E o mais importante, gente, e aí vem uma parte importante que a gente fala de economia circular. Eu falei, caramba, tá, ela comeu, ela cresceu, ela vai transformar em farinha, e esse restante que ela excretou? Aí pediu para uma professora lá do Instituto, falei, analisa para mim. Ela fez uma análise completa, foi muito bacana, porque o que nós descobrimos no excremento dessa larva? Que ela tem um alto teor de ácido fúlvico. Para quem não entende, esse ácido fúlvico presente na matéria orgânica, ele protege planta. Substância fúlvica, né, João? Que a gente fala. Aí você fala assim, caramba, então quer dizer que eu tirei do campo e voltei para o campo. A economia circular é isso. Sim. E aí, por exemplo, hoje, nós terminamos o que a gente chama o período de incubação, né? Nós fomos incubados aqui com esse dinheiro da FAPEMIG, junto com o pessoal do Parque Tecnológico de Uberaba e junto com a FASU. Então, estava trabalhando o Parque Tecnológico de Uberaba, o Inova Lácteos, que é da Embrapa, do gado de leite, a FAPEMIG, o Instituto Federal do Triângulo Mineiro Campus Uberaba, né? E também a FASU. Então, foi muito bacana. E tivemos mentorias, foi muito legal. Ou seja, nós fomos certificados hoje pela FAPEMIG no que a gente chama de nível tecnológico 4. O que significa isso? Nós já comprovamos que nós temos um produto mínimo viável, nós já comprovamos que ele tem no laboratório todas essas possibilidades e, ao mesmo tempo, eu tenho que isso já pode ser colocado no mercado. Agora, onde é que está o pulo do gato? Você imagina todas as empresas que têm uma quantidade enorme de resíduos, poder criar novos negócios dentro daquela propriedade, com resíduo que às vezes ela joga fora e que de repente ela não sabe o que fazer com isso. E aí transformando inclusive para produtos organominerais. Porque uma coisa que a gente comprovou também, dentro dos nutrientes que estão lá dentro, que estão quase que prontamente disponíveis. Sim, na forma orgânica. Entendeu? Então, assim, a gente, nós como os pesquisadores, esse é o nosso ponto, né? Melhorar a capacidade, eu preciso de qualificar
os meus estudantes. Então, esses estudantes que trabalharam comigo estão melhores qualificados. Né? Nós temos aí uma empresa, então nós temos inclusive até advogado que fez para que a gente pudesse fazer isso, nós temos termos de confidencialidade entre todos nós. Sim. Então eu não posso falar tudo. E também é o nosso, por isso que nós estamos aí em busca de patrocínio, né? Para poder fazer uma unidade piloto, para que a gente possa produzir, né? E aí tem um investimento, e a gente sabe que inovação também, gente, é uma questão, nós temos o que a gente chama de inovação, nós temos aí que é investimento de risco. E muitas das vezes, é uma coisa importante aqui, por exemplo, grande parte das empresas hoje, que tem aí a questão ela faz eu não esqueci o nome, como é que a gente diz isso, porque eu não sou contador, mas ela faz lá para o lucro real. Eu não sei como é que chama isso. Então, o Brasil tem a jabuticaba do lucro presumido, né? E o lucro real. Então, toda empresa que faz a questão dela ali de imposto e tudo mais pelo lucro real, ela tem o que a gente chama de lei do bem. Sim. Agora você imagina, ou seja, tudo que você investe em inovação, você consegue ter aí um subsídio do governo. Então, aí vem de novo a pergunta que você me fez lá atrás, onde é que a Fertiminas entra nessa situação? Aí, se a Fertiminas hoje declara pelo lucro real, o que ela investe em inovação, ela consegue um retorno. Sabe? É bem interessante isso. Então, a lei do bem ela está em voga, muita gente utiliza, e é por isso, e o Brasil hoje, na área de agronegócio, gente, é incrível quando você vê um americano, isso é uma experiência minha, ele chegar aqui, tira o pé de soja do chão, põe na mão e eu mostro para ele. E ele fala, mas o que é isso aqui? Ela está doente? Não. Isso aqui são os nódulos que a soja tem e que transformam o nitrogênio atmosférico em nitrogênio para que ela possa se... Ele olhou, sabe por quê? Porque o nosso custo de produção de soja, sem considerar os entraves burocráticos brasileiros, logísticas e tudo mais, a gente considerando produção, a gente não aplica quase nada de nitrogênio para produzir soja. Enquanto o americano gasta horrores. Sim. Entendeu? Então, isso é tecnologia nossa. Jonah Dobereiner aí, né, que merecia um prêmio Nobel. Prêmio Nobel. Sabe? Por ter descoberto. Hoje o Brasil inteiro, a tecnologia, né, eu sempre falo isso graças à Embrapa. Né? A Embrapa foi uma ideia de que eu levo os meus pesquisadores lá fora, trago eles para cá e eles continuam. E a Embrapa hoje é um grande sucesso. Criada lá na década de 70. Sabe? Se hoje eu planto soja do Rio Grande do Sul à Amazônia, lá em cima, é porque eu tenho aí um trabalho sério da Embrapa. Sim. Sabe? Então, isso para nós é de orgulho. Então, nós temos também as universidades federais, pesquisadores aí comprometidos com a questão do agronegócio, lá no Instituto Federal, né? A palavra é capilaridade. Sim. O Instituto Federal ele tem uma capilaridade muito grande, porque nós temos campi, né? Por exemplo, o Instituto Federal aqui nós temos lá em Campina Verde, nós estamos lá em Ituiutaba, a gente está em Paracatu, Patos de Minas. Então, aqui em Uberaba e Uberlândia, né, que também nós temos, são mais os agrários. Nós temos fazendas, né? Aqui o nosso campus funciona numa fazenda. Esse é o ponto. Então, essa é a Proteios. A Proteios nasceu da necessidade. Porque, olha bem, enquanto eu produzo soja, enquanto eu produzo alimento nutricional com essas moscas para nutrição animal, olha a quantidade que eu posso pegar de soja e milho que vão para a nutrição animal que possa ir para outros lugares. Percebe? Show de bola, bom demais. Então moçada. É isso, eu acho que esse é o ponto. Perfeito. Moçada, um projeto muito bacana do professor Watson. Eu quero deixar aqui para vocês aqui os links do professor, para você poder entrar em contato, você que interessou aí na tecnologia e no projeto do professor. Vou deixar aqui, posso deixar o telefone também, professor? Pode, por telefone favor. do professor. Produção, põe um QR Code também para facilitar um pouco aí o pessoal que tem interesse de investir nesse projeto junto com o professor, que ele está em busca desses investidores, um projeto muito legal. Inovação, 100% inovação.
E tem aquele retorno que ele falou que é muito bacana da substância fúlvica, né? Ácido fúlvico. Então isso já é uma coisa muito legal também, porque, por exemplo, a Fertiminas usa substância úmica e fúlvica nas tecnologias, então tem vários pontos aí de ganhos, inclusive nas próprias fezes dessa lava, né, meu companheiro? Famoso então, assim, verme composto. Isso é muito bacana, muito, muito interessante. E tá aí para jogo, né, como se diz. Estamos chegando no final do bate-papo, então, além do telefone, eu vou pedir para você seguir o professor. O professor também vai lançar uns infoprodutos bacanas aí, que eu estou sabendo, né, professor? Então, ele, na primeira reunião que eu tive com o professor, ele falou sobre várias coisas interessantes e uma das frases que eu gostei dele ter mencionado é que tem muita gente improvisando. Essa foi a palavra. Tem tanta gente improvisando e a gente que é especialista é bom, a gente não está tentando, então agora a gente vai tentar. Então, assim, isso foi muito legal. Ele falou para um grupo de pessoas que estavam querendo sair da caixa ali, um grupo de empreendedores, e isso despertou muita coisa em várias pessoas. E uma delas foi até o Matheus mesmo, que estava lá naquela sala lá. Então, eu gostei muito. Depois desse bate-papo, a gente veio falar sobre o trabalho bacana que ele vem fazendo no Instituto, não só dessa questão de tecnologia e inovação, mas defendendo o agro dentro do Instituto, né? Isso foi muito interessante. Eu ouvi isso dele e falei assim, caramba, né? Eu trouxe até para o João, bate-papo, João, a gente tem professor, a gente tem tutor dentro do Instituto, dos institutos federais que defendem o agro com todas as suas forças, certo, professor? Com certeza. Então isso acalmou nosso coração quando a gente falou sobre isso, porque a gente vem vendo muitas pessoas de dentro de casa, das casas dos produtores rurais, os filhos, netos, que não entendem o princípio da agricultura, do produtor, que lá atrás não tinha tanta tecnologia e inovação e tinha que fazer na enxada, né, João? Então, assim, a gente defende esses princípios, a gente sabe a luta que foi, na maioria deles, desbravando mata aí para poder alimentar o mundo inteiro, não é só o Brasil. Então, a gente fica muito feliz, professor, que Obrigado. tenha pessoas como você dentro das escolas, dos institutos, defendendo o agro e provando por A a Z, que eu sei que você faz isso, você prova de A a Z, que o agro é bom, que o agro faz bem para as pessoas e não mal. Não, ele traz... eu sempre falo para as pessoas, né? Porque eu sou contra o agro. Meu caro, você come e veste o quê? Exatamente. Então, mas eu não acho. Então aí eu começo a explicar para os meus alunos, né? Eu faço para eles todas aquelas questões sobre a preservação, o quanto que a gente preserva, né? O quanto que realmente hoje o produtor, ele foi cobrado por isso, ele entendeu. Por isso que eu estou te dizendo que no projeto de agricultura conservacionista, quando os produtores entenderam, começaram, nós fizemos isso no entorno do Parque das Emas, lá em Goiás. Rapaz, foi um espetáculo. Nós tivemos lucro, né? E esse lucro, ele foi investido no projeto. Nós tivemos lá, inclusive, na época, quando a gente tentou enganjar o que a gente chama de ICMS verde para os produtores rurais, aqueles que estão, melhorando a sua propriedade de acordo com certas situações, ele galgava, né? Isso é muito importante, porque eu acho que o produtor ele tem que ser reconhecido. Exatamente. Sabe? Então, esse é o ponto. Professor, toda vez que a gente recebe um convidado aqui, a gente pega o autógrafo dele num dos copos aqui, a gente... eu falo sorteio toda vez, né, João? Mas não é sorteio. Não né? é sorteio, é premiação. Vou usar essa palavra, premiação. A gente... Premia? Eu tô tentando achar a palavra, mas o que é isso mesmo? Premia? A gente premia o companheiro ou a companheira. Primeira pessoa que chamar a gente lá no Instagram ganha o copo assinado pelo professor aí. Quiser deixar uma mensagem, assina seu nome aí, uma palavra de força e uma mensagem que o senhor quiser. Vamos lá. Às vezes é bacana, né? O que vier no seu coração. E enquanto isso, mais uma vez, eu peço para vocês aí seguir o canal do podcast Conecta Campo no YouTube. Estamos agora também no Spotify, agora com todos os episódios, certo, Jefferson?
todos os episódios. O Gerson fez um joinha para nós aí. Fertiminas, segue o canal da Fertiminas, e eu gostaria de mencionar mais algumas unidades de negócio que a Fertiminas está startando, umas unidades muito bacanas. Hoje eu já nem falo mais que o parceiro do Conecta Campo é a Fertiminas, eu já falo que é a rede de negócio da ABPM Indústria, João. Porque já são várias empresas dentro do CNPJ da ABPM. É a Fertiminas, que é uma empresa de aditivo para fertilizante, toda a gama de tecnologia para fertilizante, tanto para granulação, quanto para aumento de performance, quanto para abatimento de pó lá na indústria. Essa é a Fertiminas. Mas a Fertiminas agora também tem a empresa que chama O Seu Foliar. O que é isso, Matheus? O Seu Foliar é uma empresa de white label, que a gente chama, que é fabricamos o seu foliar. Como assim? Você que tem uma revenda, por exemplo, e quer ter a sua marca, a marca da sua revenda no seu foliar, isso é possível fazer. A Fertiminas, a BPM Indústria, ela produz tudo, ela invasa para você, ela rotula, ela faz o marketing para você de todos os seus produtos, ela te auxilia em todo o processo e você recebe a carga lá, já prontinho, com tudo lá. Então isso é muito bacana. Eu venho conversando com um ex-convidado aqui, que é o Nathan Lima, e ele mandou uma frase para mim, eram umas 8, 9 horas da noite, falando a seguinte coisa: a revendas do agro vai acabar. Eu falei, como assim? Nathan, você tá ficando doido, né? Você tá doido, você tá bêbado? Eu falei assim, porque estou vendo a movimentação de que eles estão optando pela questão da marca própria, João. Sim. E ele está vendo isso lá na ponta, ele que é especialista em vendas no agronegócio. Então você que é uma revenda ou uma cooperativa, essa é a sua oportunidade. Ou um investidor. Ou um investidor. Sim. Um empreendedor. Exatamente. Ou um empreendedor que está querendo lançar alguma coisa nova, né, João? Essa é a sua oportunidade. O João está aqui, contata ele, tem as redes sociais dele, da Fertiminas. Em breve vai ter dessas startups, nem startup não é, né, João? É unidade de negócio mesmo, já porque já está tudo pronto nas redes sociais, e você vai começar a ver os anúncios chegando para você que tem interesse nessas coisas aí. E além do Seu Foliar e a Fertiminas, eles também estão lançando agora, no meio do ano, a Folha Nova Fertilizante, que é para você, dona de casa, para suas plantinhas de casa, para suas hortaliças. Então é um fertilizante foliar apenas para linha garden, exatamente. Então isso é muito bacana também. Beleza, moçada? Então segue a Fertiminas e em breve vocês vão ver as outras unidades de negócio também nas redes sociais, que está tendo um movimento muito bacana. O Seu Foliar, por exemplo, já tem 2, 3 clientes, João? 6 clientes. Maravilha. Estou desatualizado, tá vendo? 6 clientes já invasando e produzindo o seu foliar aqui. Empresas nacionais e multinacionais. Nacional e multinacional. Invasando o seu foliar aqui na ABPM Indústria, que a gente já chama de o CNPJ, né, João? Porque já são várias empresas. Deixa eu ver. O agro conecta o mundo. Eu gostei dessa frase aqui, moçada. Essa é forte. Aí sim, é exatamente isso. O agro conecta o mundo. Então você, que é seguidor do canal, manda uma mensagem, você que viu o podcast até aqui, manda uma mensagem para nós lá, fala assim, esse copo é meu, esse copo do professor é meu. Às vezes tem um aluno seu que está lá, quem sabe, né? Lá em Sorriso, Mato Grosso. Sim. Nós temos aí alunos esparramados para esse país inteiro, exterior também, e principalmente porque a oportunidade, muitas das vezes, aí vem aquele valor que a gente falou, né? Você chega para o aluno e fala assim, surgiu uma oportunidade lá em Sorriso, sua família daqui, você vai? Tô indo. Fala, tô indo. Chama. Tem gente que fala, professor, eu não vou por causa da família. Eu falei, tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? Então, essas são as questões e eu fico muito feliz de estar aqui e poder dividir essa questão aí com seus ouvintes, com agora os nossos ouvintes. Exatamente, agora são nossos ouvintes. Perfeito. Eu agradeço muito a sua participação conosco aqui, fiquei muito feliz de você estar aqui, fiquei feliz demais em conhecer você pessoalmente na unidade de network que a gente desenvolveu. Fiquei muito satisfeito, estou muito satisfeito de você estar conosco lá todos os encontros. E para a gente acabar, a gente sempre faz uma pergunta-chave. Se uma mensagem que você gostaria de ter dito no nosso bate-papo, seja para os seus alunos ou para as pessoas que estão
nos ouvindo, ou para as pessoas em geral, qual seria essa mensagem que você falaria para eles? Olha, é o que eu tenho dito para todos os meus alunos, todos, indistintamente, é que nunca desistam do potencial que eles têm. Porque o potencial que está neles, às vezes, está desconhecido. Então, que eles conheçam e acreditem, para que ninguém, em hipótese nenhuma, possa fazer com que eles não desistam deles mesmos. Essa é a mensagem. Obrigado pela audiência de vocês mais uma vez. Mais uma vez eu peço para vocês seguirem o canal, seguirem a unidade de negócio da BPM Fertiminas. Eu sou Foliar em breve, Folha Nova Fertilizantes. Eu quero também que vocês sigam o meu infoprodutor em breve, Watson, professor. Compreendam a startup, não é nem startup, né? Ela pode se tornar uma breve empresa. Unidade de negócio. Unidade de negócio. Já está mais adiantado também. Né? Tá. Então, moçada, é isso. Agradeço muito vocês estarem até aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigado.